por causa da situação, por causa das heresias que vão entrando, por causa daqueles que vão caindo, vão tombando. E muitas vezes até pessoas sinceras tombam, porque muitas vezes se escandalizam devido à falta de doutrina, devido à falta de correção para com aqueles que erraram e que vivem no erro e vivem na igreja com altos cargos, assumindo as altas posições, pessoas que nem na sociedade, nem lá no mundo teriam a oportunidade que estão tendo dentro da igreja. Então, é um perigo muito grande. Tem se perdido muitas almas devido a isso. Pessoas escandalizadas com o que acontece na igreja e a falta de atitude por parte da liderança contra esses pecados. E aí, quando não há a devida correção, a correta correção, o que acontece? Tanto aquele que errou continua no erro, escondido, como outras pessoas passam a errar também, sabendo que não vão ser incomodadas devido a isso. Então Paulo identifica aqui claramente, os judaizantes são inimigos da cruz de Cristo. Então o apóstolo conclamou a igreja a resistir a tais inimigos, mesmo com lágrimas, pois eles tinham como objetivo principal minar a sua autoridade pastoral. Então uma das características desses inimigos da cruz, eles queriam eliminar a autoridade espiritual de Paulo junto aos filipenses. O apóstolo já havia enfrentado inimigos semelhantes em Corinto. Veja 1 Coríntios 6,12. Agora em Filipos havia outro grupo que adotava a doutrina gnóstica. Então este grupo de falsos crentes afirmava erroneamente que a matéria é ruim. Logo não há nenhum problema em pecar através da carne, pois toda e qualquer coisa que fizermos com o corpo e através dele não afetará nossa alma. Essa ideia herética e diabólica é energicamente refutada pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,23. Então o primeiro grupo, os judaizantes, ensinavam então, eles queriam retirar a autoridade de Paulo e também queriam colocar aí as normas judaicas como motivo também para a salvação. Depois vem aí o segundo grupo, os gnósticos, e o que eles ensinavam? A característica principal deles era de que poderia se fazer qualquer coisa com o corpo. Não tinha importância nenhuma isso não influenciar na salvação de ninguém. Tópico 2, o Deus deles é o ventre. O termo ventre aqui é figurado e representa os apetites carnais e sensuais. Os inimigos da cruz viviam para satisfazer os prazeres da carne. Então, glutonaria, bebedice, imoralidade sexual, etc. Então, tudo isso são características desses inimigos da cruz. Viviam na idolatria, na prostituição, na glutonaria, nos pecados sexuais diversos, satisfazendo todos os desejos lascivos, pois acreditavam que tais atitudes, meramente carnais, não afetariam a alma nem o espírito. Porém, o ensino de Paulo aos Gálatas derruba por terra esse equivocado pensamento. Gálatas 5, 16, 17. Então você pode nesse quadro colocar aí as refutações de Paulo, como essa aí que está na palavra de Deus. Você pode colocar aí Efésios capítulo 2, falando da salvação pela graça, é uma refutação. Você pode falar aí de Gálatas 5, 16, 17, aí 1 Tessalonicenses 5, 23. Então são refutações de Paulo, são aí ensinos de Paulo, combatendo esses falsos ensinos, combatendo esses inimigos da cruz de Cristo. Tópico 3, a glória deles. Então, Paulo sabia que aqueles falsos crentes não tinham qualquer escrúpulo nem vergonha. Entregavam-se às degradações morais, sem o menor pudor, e mesmo assim queriam estar na igreja como se nada tivessem feito de errado. O apóstolo os trata como inimigos da cruz de Cristo, porque as atitudes deles invalidavam a obra expiatória do Senhor. A declaração paulina é enfática acerca daqueles que negam a eficácia da cruz de Cristo. A perdição é eterna. O castigo dos ímpios será inevitável e eterno. Veja Apocalipse 21:8, Mateus 25:46. Um dia eles ressuscitarão para se apresentarem diante do grande trono branco, no juízo final, e serão julgados e lançados no Geena, no lago de fogo, que é o estado final dos ímpios e dos demônios. Apocalipse 20, de 11 a 15. Então veja bem, essas pessoas que Paulo declara inimigos da cruz de Cristo, eles se gloriavam, eles achavam vantagem, contavam para todo mundo e davam testemunho para todo mundo que eles tinham certeza da salvação, embora vivessem no pecado.
Então aquilo que Paulo ensinou para os filipenses, falando que era errado, eles ensinavam que isso era certo. Então aquele exemplo que eles podiam ver em Paulo, eles podiam ver exatamente o contrário nesses falsos mestres. Então na igreja pode haver aqueles que interpretam o pecado como se isso fosse normal. Isso não incomodasse a salvação, não perturbasse, não atrapalhasse de maneira alguma. Enquanto aqueles que realmente são íntimos de Deus, conhecem a palavra de Deus, estão vendo claramente que aquilo é pecado e que é contrário à palavra de Deus. E que aquilo vai afastar a pessoa de Deus, que vai fazer com que a pessoa seja condenada e não salva. Veja bem, dentro de uma mesma congregação existem pessoas assim. Uns enxergam e outros fazem vista grossa ou então enxergam diferente. Por quê? As pessoas que estão em pecado, eles não conseguem enxergar o pecado. Para eles aquele pecado é coisa normal, que não atrapalha em nada a vida cristã. Então quando alguém está ensinando heresias na igreja, você já pode ficar preocupado. Já pode ficar, como se diz, com a orelha em pé. Por quê? Por trás disso existe o quê? Pecado. Então, se o seu líder começa a ensinar, a pregar heresia, pregar alguma coisa que vá diminuir o sacrifício de Jesus Cristo, ou vá diminuir Cristo diante das pessoas, né? Então você já fica logo sabendo, ó, existe pecado aí. Essa pessoa está em pecado. Ele já começa a não conseguir enxergar a realidade e começa a colocar Cristo diferente do que está na Bíblia. Sempre acontece isso. Então aí já é um sinal vermelho para se prestar atenção e para se descobrir aí qual o pecado que essa pessoa está cometendo rapidamente, antes que ele estrague mais a igreja, antes que ele divulgue mais heresias, antes que ele faça uma coisa péssima à igreja, que vá destruir a comunhão da igreja com Cristo. Muitas vezes essa comunhão é estreitada com o líder. Ele puxa as pessoas para o lado dele. Ficam amigos, íntimos. Só que eles, ao mesmo tempo, ele está afastando essas pessoas de Cristo. Aproximando-se delas e elas dele, mas afastando-as de Cristo. Muito cuidado com isso. Agora Paulo diz, o castigo está preparado. Enquanto para nós a glória de estarmos para sempre com Cristo, num corpo espiritual, corpo transformado, e estaremos para sempre com Cristo, conheceremos como Ele é. Agora, a glória desses aí, desses falsos mestres, desses que andam erradamente, desses que colocam aí leis como suficientes para a pessoa ser salva, ou ensinam que pode-se fazer qualquer coisa através do corpo, que não vai influenciar aí na salvação. Então esses aí, a glória deles é estarem eternamente condenados ao lago de fogo e enxofre, preparados para Satanás e seus demônios, mas infelizmente eles vão junto. Então o juízo final virá e eles serão lançados, porque os seus nomes não estarão no livro da vida. Parte 3, o futuro glorioso dos que amam a cruz de Cristo. Tópico 1, mas a nossa cidade está no céu. Tópico 2, que transformará o nosso corpo abatido. Tópico 3, vivendo a esperança. Tópico 1, então, mas a nossa cidade está nos céus. Então, os inimigos da cruz de Cristo eram os crentes que viviam para as coisas terrenas. Paulo, então, lembra aos irmãos de Filipos que a nossa cidade está nos céus. Quando o apóstolo escreveu tais palavras, ele tomou como exemplo a cidade de Filipos. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, Filipos estava localizado na principal rota de transporte da Macedônia, uma extensão da Via Ápia, que unia a parte oriental do Império à Itália. Então Paulo usou aqui a figura do cidadão filipense, que ele morava na cidade como se estivesse morando numa mini Roma. Então essa cidade aqui era uma cidade colônia de Roma, e todos que nasciam ali, nasceu como cidadãos romanos. Então eles se gloriavam de ser cidadãos romanos. Então, eles estavam na cidade de Filipos, mas eram cidadãos da cidade de Roma. Veja só, nasciam já como se fossem cidadãos
da cidade de Roma, capital do Império Romano. Ali passava uma estrada real, essa via, né? Ela era muito conhecida porque era calçada com pedras para passar as carruagens, e ela ia sendo construída atingindo todo o Império Romano. Então se andava muito mais rápido por ali e tinha ali uma facilidade muito grande de comunicação entre as cidades, e o comércio poderia crescer mais, porque o transporte era mais rápido